Voltei e hoje eu vou contar uma história para vocês sobre um jovem de 17 anos que viveu mais ou menos em 1700 a.C. Esse rapaz, ele morava numa casa ele morava na sua casa com seus pais e seus irmãos. Ele tinha mais de 10 irmãos e ele era um dos 2 irmãos mais jovens, se eu não me engano. Esse rapaz, ele tinha algumas habilidades pessoais. Ele, apesar de ser o mais novo, ele tinha uma habilidade boa com a escrita e com contas. E ele ainda tinha uma habilidade que a gente pode chamar de sobrenatural, que ele tinha a habilidade de ter sonhos sobre o futuro, e ele também sabia interpretar o sonho alheio. Sonhos, que fossem também de caráter sobrenatural. Esse rapaz, ele era muito bonito também, e ele acabou sendo o preferido do pai dele. Então, dos mais de 10 irmãos, o pai tinha um carinho especial por esse jovem. Inclusive, por causa desse carinho, o pai dá para ele uma túnica que eles chamam assim, que é uma túnica de várias cores. Era uma túnica muito colorida. E isso acabou causando um certo ciúme nos irmãos. Só para vocês terem uma ideia de um dos sonhos que ele teve, e ele era muito ingênuo, e ele contava os sonhos que eles tinham, ele contava para os irmãos, contava para a família, e aí acabava despertando um pouco de ciúmes, Um dos sonhos que ele teve foi que ele viu o sol... Deixa a moto passar. Ele viu o sol, a lua e, se não me engano, 11 estrelas se inclinando perante ele. E é como se isso representasse a família dele. E isso causou nos irmãos ciúme. O pai via isso, via que era algo meio problemático, mas ele tinha amor pelo filho, então ele não julgava, igual os irmãos. E por causa desse ciúme, esse rapaz, ele um dia trabalhando no campo com os irmãos, ele é jogado em uma cova para ficar ali e morrer. Uma cova sem água, sem alimento, e enquanto os irmãos dele ficavam ali do lado de fora, estavam, durante o intervalo do trabalho, foram comer e largaram o menino ali dentro para morrer. Um deles, vendo que estava se aproximando uma caravana de um povo rival, ele sugere que eles vendam o menino, o irmão mais novo, para levantar algum dinheiro, porque aí pelo menos eles ganham alguma coisa com isso. Porque se ele só joga na cova, vai ganhar o quê com isso? Nada. Então vamos vender o rapaz, que aí eles ganham algo. E assim foi feito. Só por curiosidade, um dos irmãos não concordava com isso, Ele tinha um irmão que não estava de acordo, tanto que nem participa dessa venda. Mas o tempo passou, esse rapaz, ele é vendido como escravo para essa caravana desse povo rival, e ele vai parar em um reino, onde nesse reino, além do rei, tem o capitão da guarda, como se fosse um capitão da guarda, um general, não sei, que capitão não é general, mas era tipo um militar de uma patente alta, digamos assim, que, sei lá, toma conta do exército do rei. E aí ele vai parar na casa desse capitão, e esse capitão passa a ser o senhor dele. Durante o tempo que ele ficou lá, esse rapaz demonstrou seus dons ali para esse capitão, e ele foi colocado como um administrador ali. Ele tinha esse dom com ele, como ele tinha um dom de escrita, de fazer contas, e era inteligente e tudo mais, então ele acabou saindo um bom administrador ali, e ele foi colocado sobre todas as coisas daquela casa, daquele capitão. Porém, devido à sua beleza e chamar a atenção, a esposa do capitão se apaixona por ele e se investe em cima desse rapaz. Ele, mesmo sendo muito novo e podendo ter aceitado isso, ele foi fiel aos seus princípios e ele recusa.
Ele recusa, ele foge, mas até que ela arma algo contra ele e ele é tido como culpado, mesmo sendo inocente, ele é mandado para a prisão. Ele passa alguns anos na prisão, só que lá na prisão, não sei se chama carcereiro maior, o carcereiro da prisão percebe os dons dele e coloca ele como um administrador também. Não fala desse jeito na história, mas é como se ele fosse, não usa a palavra administrador, mas ele passa a servir os outros presos no sentido de ser o cara que organiza tudo. Quando chega preso novo, tem que passar por ele e ele organiza tudo. E diz até que o carcereiro ficava tranquilo e em paz porque sabia que aquele rapaz estava controlando toda a situação e ele tinha conhecimento para isso. E isso dava paz para ele largar na mão dele o serviço. Só que durante o tempo que ele ficou ali na prisão, surgiram outros presos que tinham causado alguma, afronta, algum problema pecaram contra o rei, né, daquele reinado lá, e foram parar o copeiro e mais um outro copeiro e outro eu esqueci, mas eram outras duas funções que eram tipo o staff do rei. E eles dois foram parar na prisão. E os dois, na mesma noite, têm um sonho. Cada um tem o seu sonho com, né, a sua história. E eles trazem esse sonho para o rapaz. Na verdade, eles acordam no outro dia e ficam meio atribulados, assim. E esse rapaz, ele vira e fala, o que vocês têm? Por que vocês estão assim? Aí eles falam, não, é porque a gente sonhou e a gente não está entendendo o que significa o sonho. E eles passam para ele o sonho. Os dois contam para ele. Cada um o seu. E na interpretação dos sonhos, ele diz que em 3 dias será recolocado de novo na sua função dentro do reino, enquanto o outro em 3 dias será enforcado e será tido como culpado pelo que fez. E isso acontece. Depois de 3 dias, isso realmente acontece com ambos. E o que volta para o reino, ele vira e fala para ele assim, quando você tiver a oportunidade, estiver na presença do rei, não se esqueça de mim. Porque ele estava ali, inocente, e era desejo dele, né? E assim, ele não estava ali só preso, inocente naquela situação, ele também já era, antes disso, um escravo. Ele já tinha sido roubado de alguma forma, ele tinha sido sequestrado, retirado à força do seu povo. Barulho. Bom, depois disso, passam-se, se não me engano, 2 anos. E, se não me engano, foi o copeiro que voltou. E aí o rei, uma bela noite, ele tem um sonho. Ele tem um sonho, não consegue entender o sonho. Acorda no outro dia, fica super atribulado com aquele sonho. Não consegue mais se concentrar, só pensa naquilo. E pede que venham sábios e adivinhos para poder tentar ajudar ele com a interpretação do sonho. E ninguém dá uma interpretação. Então o copeiro se lembra. 2 anos depois ele se lembra do rapaz. Ele se lembra do próprio pecado que fez ele ir para aquela situação lá da prisão e se lembra do rapaz que ele encontrou lá. E ele vai e testemunha para o rei que existia alguém que poderia auxiliar com isso. O rei então manda chamar. Esse rapaz que até então estava dentro da prisão, jogado, barbudo, fedido, sujo, ele trocam as vestes dele, cortam a barba dele, botam ele na presença do rei para tentar ajudar na interpretação desse sonho. E o sonho que o rei teve foi que ele via 7 vacas gordas subindo o rio, pastando. Depois vinham 7 vacas magras e comiam essas vacas gordinhas. E ele tem depois, no outro dia, um sonho similar, só que eram, acho que com espigas, mas era a mesma coisa. Eram 7, vinham 7 gordinhas e depois vinham 7 magrinhas e acabava com a gordinha. E aí ele conta esses 2 sonhos pro rapaz e o rapaz interpreta como sendo que são 7 anos que aquele reino vai passar
de bonança, digamos assim, de fartura, colhendo bons frutos, mas depois virão 7 anos de fome sobre a terra. E em cima desse sonho, ele instrui ao rei que ele coloque alguém para administrar bem os recursos, porque para que durante esses 7 anos de colheita farta, ele até ensina, ele explica como fazer, né? Para que eles possam guardar para ele ter depois para os 7 anos de fome. E o rei vendo isso, vendo tanto a habilidade dele em relação às questões espirituais, quanto as habilidades dele em relação à administração do reino, ele vê graça no rapaz e coloca ele como um administrador ali no reino. Dessa vez, ele fica sobre todo o reino. Antes ele estava na casa do capitão, depois ele fica na prisão e, por fim, sobre o reino, fazendo esse papel de administração. E passam-se os anos e tudo acontece conforme ele disse. Vem 7 anos de fartura e ele começa a juntar nos celeiros, a ponto que chega um momento que eles não conseguem nem mais contar de tanto que tinham. E depois desses 7 anos, vem 7 anos de uma fome assoladora sobre a terra, não só sobre esse reino, mas sobre a vizinhança também, os reinos vizinhos, digamos assim, os povos vizinhos. E com isso, esses povos passam a vir até a terra, até o reino, para comprar comida dali, porque eles não tinham de onde tirar. E nesse momento, o povo ao qual ele pertencia, o pai dele, os irmãos dele, também fazem esse mesmo movimento, vêm até esse reino para conseguir comida. E como ele era um administrador ali, ele era o 02, ele estava abaixo do rei. Então tinha só apenas o rei, que a palavra final era dele, e ele era o braço direito dele. Era um homem de confiança. E aí esses familiares dele, os irmãos dele, vêm até o reino para conseguir comprar mantimento e levar para casa. Acontece que ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. E ele faz até alguns, vou chamar de jogos, mas é estratégia. A verdade é que líderes têm estratégia, e ele era um bom líder. E ele, na estratégia dele, ele organizou ali situações e circunstâncias para conseguir trazer todos os irmãos até ele, porque o mais novo não tinha vindo, e ele tinha um amor muito grande pelo irmão dele mais novo, e ele queria muito ver o irmão mais novo, queria ver o pai. Então ele arma situações para conseguir trazer a todos para ele. E quando ele finalmente consegue, ele se mostra, né? Ele causa um terror até conseguir, mas por fim ele se mostra, se identifica para seus familiares. O pai dele tinha ficado arrasado quando achou que ele tinha morrido. Inclusive os irmãos dele pegam a túnica dele, na época que jogaram ele na cova, pegam a túnica colorida que o pai deu de várias cores, matam um animal, pegam o sangue desse animal e sujam a túnica para levar para o pai acreditar que ele estava morto. Então assim, imagina a alegria do pai 12, 13 anos depois, porque quando tudo aconteceu na juventude ele tinha 17 anos. Quando ele vira administrador da casa do rei ali, desse reinado, ele já tinha 30 anos. Então imagina esse tempo todo, e o pai pode rever o filho que ele jurava que estava morto e o filho que ele mais amava. E, bom, essa história, ela me mostrou algumas coisas importantes. Essa história é sobre José do Egito, esse rapaz principal dessa história. Seu pai se chama Jacó, também conhecido como Israel, que é de onde vem o nome do povo de Deus, os israelitas, israelenses, né, o povo de Israel. E o povo rival a qual ele foi vendido foram os ismaelitas, que era dos egípcios. Então esse rapaz, ele é vendido, ele vai parar no Egito,
com o faraó, primeiro com o capitão da guarda, depois na prisão e por fim na casa do faraó. E ali ele é colocado como governador. O que essa história me mostrou, e assim, é uma história, a Bíblia ela é muito bem amarrada, eu gosto disso. Essa palavra veio no sábado, se não me engano, fui congregar sábado, a palavra foi sobre José. Não estou aqui passando exortação de sábado, isso eu acho que fica muito recluso a quem estava lá na igreja naquele momento, mas queria contar a história. E acontece que a história de José, ela mostra que, independente das circunstâncias que você está, você não pode deixar algumas coisas, alguns princípios seus, eles são inegociáveis, independente das circunstâncias. Inclusive, José, ele tipifica a história de Cristo, em algum nível ali. Ele é como se fosse, eu anotei aqui, uma prefiguração de Jesus. Ele é uma tipificação de Jesus. É interessante da Bíblia que ela, várias vezes, né, ela tem histórias que são, não é homóloga, mas são histórias que parece que se repetem, sabe? E essas histórias se repetem, são parecidas e elas acontecem às vezes no micro, às vezes no macro, e a história que acontece no micro, ela reflete igual a história que acontece no macro. Que isso mais ou menos acontece com José. José ali é um período muito curto, sobre um povo muito curto, ali um povo muito pequeno, que seria só sobre a família dele, com quem ele tem misericórdia depois de atender. E mesmo com tudo que eles fizeram, mas isso tudo tipifica e aponta para Cristo. E aponta para Cristo em relação a todo o seu povo. Eu anotei aqui, e isso é uma das coisas que eu queria fazer aqui no canal, que era aprender. Olha bem, olha só. Eu tenho minha questão profissional, que eu quero evoluir em algumas coisas, mas eu também tenho questões espirituais que eu preciso, né, que eu estou me aprofundando. E eu percebi que existe eu parei de tratar as duas como se fossem casinhas diferentes, como se fossem cômodos diferentes de uma casa. Apesar de eu não concordar com isso, assim, porque as pessoas tratam religião, às vezes, como isso, como se fosse um aspecto da cultura da pessoa, como qualquer outro. E, na verdade, para o cristão, a religião, ela não é um aspecto que você ora, igual o cômodo da casa, que a hora você visita, a hora está trancado e você está em outro cômodo. A verdade é que o cristianismo é a própria casa. E lá dentro acontecem essas diversas coisas. E durante esse mês aí que eu passei, que ainda estou passando com minhas questões, eu ouvi uma frase que eu gostei muito, eu acho que eu vou repetir ela bastante aqui. Foi uma senhora que eu vi na internet, uma empresária, que ela falava assim: sou uma cristã disfarçada de empresária. Eu adorei isso. Eu gostei muito disso. E isso mostra que era uma coisa que eu estava com dificuldade de casar, né? A moto. Às vezes eu tenho dificuldade porque eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de estudar. E às vezes a gente fica com dificuldade nessa engrenagem da vida de encaixar as coisas, né? Encaixar a vida espiritual nisso tudo. E aí essa senhora falou isso, ela falou assim: eu sou uma empresária, eu sou uma cristã disfarçada de empresária. Eu achei isso tão legal. Aí eu falei assim, acho que eu sei o que eu quero ser da vida. Bom, no final das contas, o que eu tô pensando assim, né? Tô pensando, não, o que eu estou fazendo, vou fazer nesse vídeo. O que dessas histórias nós podemos aproveitar não só de forma espiritual, mas eu não estaria aqui para fazer grandes pregações, não creio que seja isso, mas a gente pode aprender muita coisa para a nossa vida espiritual, mas também você tem eu gosto de estudar pessoas, personagens que tenham algo para ensinar, sabe? Líderes. E José, ele ensina isso pra gente. Você consegue extrair da história de diversos personagens bíblicos instruções para nossa vida cotidiana, para sermos bons aqui, sabe?
E, obviamente, isso também nos aponta para Cristo, para nós não sermos bons apenas para cá, mas pensando também na vida eterna. Aí eu anotei aqui algumas características que eu vi em José que é para a gente aprender para levar para a vida. Coloquei aqui: permanecer fiel e diligente independente das circunstâncias. José, ele foi fiel em relação ao seu relacionamento com Deus, por exemplo, quando ele estava na casa de Potifar, do capitão da guarda, e negou de se envolver com a esposa dele. Ele era homem, jovem, bonito, né? Para muitos, ele perdeu uma oportunidade. Para ele, ganhou o céu. Não só por isso, né? A questão não é só essa. Tem uma abelha aqui que mandou ser doce. Sai! Então, ele também era diligente com o seu trabalho. Ele era responsável. Vai, abelhinha, vem cá. Deixa ela. Ele era responsável com o seu trabalho, independente de onde ele estava. Ele era responsável na casa do capitão, na prisão e depois na casa do faraó. Outra coisa que eu anotei sobre crer nas promessas de Deus, mesmo que ninguém ao seu lado acredite. José, quando estava no meio dos irmãos, os irmãos julgavam os sonhos dele como se fosse uma presunção, como se ele se sentisse mais que eles. E a verdade é que José ainda era muito novo, ingênuo, e até por isso contava. Talvez se ele fosse mais velho, ele não iria abrir o jogo, ele iria guardar no coração. E tá tudo bem. Tem situações que você tem visões e sonhos e Deus mostra pra gente, dependendo do seu nível de relacionamento com Ele, Ele mostra até onde você pode ir. E às vezes é longe. E se você falar isso para as pessoas, elas podem não entender. Então, às vezes, você guarda no coração e fica entre você e Deus. E se caso você fale para alguém, a verdade é que se é plano de Deus, se é decreto de Deus, quem tentar atrapalhar vai te ajudar. Isso já é pregação. Isso já não é... Mas é fato. Se Deus tiver um plano traçado e alguém se meter para atrapalhar, essa pessoa acaba ajudando, sem querer querendo. E foi isso que os irmãos dele fizeram. Foi exatamente a atrocidade que os irmãos fizeram que fez com que ele fosse parar. Depois, a mentira da mulher de Potifar, que fez ele parar na prisão para interpretar o sonho de um prisioneiro, que esse prisioneiro depois ia trabalhar com o rei e ia falar dele. E o prisioneiro, ele esquece. O José pede para ele falar assim, fala pro rei, tá? Fala de mim. Ele esquece. Passam 2 anos quando o rei tem um sonho. Talvez, se o copeiro já chegasse no palácio falando, então, rei, tem um cara lá que manja de sonho. O rei não ia estar nem aí, o egípcio. Mas como o faraó, ele teve um sonho 2 anos depois, foi quando o copeiro lembrou, falou para ele, e a função de José seria importante para ele. Bom, outra coisa que eu anotei. Assim como a túnica que Israel, ou Jacó, né? Jacó pode ser chamado de Israel, que Jacó deu ao seu filho, marcou o seu amor, era um símbolo do seu amor por ele, aquela túnica. E isso foi uma marca, e isso foi algo que os irmãos não souberam lidar com isso. Então, Deus marca quem Ele ama. E tem pessoas em volta que elas vão sentir ciúme. Deus, Ele tem um jeitinho de trabalhar específico. E Ele marca pessoas, e Ele prospera pessoas, e Ele abençoa pessoas que Ele ama. E assim, quando eu digo prospera, é em diversos aspectos. Não é só uma questão financeira, pode não ser uma questão financeira, pode prosperar de uma outra forma. Mas a verdade é que Ele libera bênçãos sobre pessoas que Ele ama. E isso causa, às vezes, a bênção que Ele libera é alguém que no momento de
infortúnio na vida, tem paz. Eu creio. Amém. Então, assim, às vezes isso é uma bênção de Deus, você conseguir ter paz no momento de tribulação. E isso pode incomodar as pessoas ao seu redor. Às vezes a bênção é material, e isso pode incomodar as pessoas que te observam. E causa ciúme, causa inveja, e as pessoas podem te atacar por isso. Sustenta. Sustenta, que a vitória é certa. Mas é isso, então a gente tem que sustentar, porque qual é a outra opção? Ah, não, eu preferia não ser amado por Deus. Não, tá ótimo, me ama e pode vir prova que for, podem me odiar à vontade, tá tudo bem. Outra coisa que eu anotei é: seja misericordioso. José, mesmo tendo sofrido tudo que ele sofreu, ele não se vingou da família, pelo contrário, ele abençoou. Quando a família chegou para ele, ele depois arrumou terras para a família para viver ali junto dele naquele local. E tudo isso, que eu achei muito interessante, porque eu tô aprendendo a Bíblia agora, depois dos 30, tudo isso que fez com que surgisse o povo de Israel ali no Egito. O povo que estava no Egito, que depois Moisés precisou libertar eles e peregrinaram. Tudo isso estava dentro, e tudo isso é uma parte micro de uma história macro. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Isso de ser misericordioso, para quem não conhece, em Mateus 6 tem a oração do Pai Nosso, que é uma oração padrão, que a gente aprende, e nela diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ou seja, nós estamos falando para Deus: seja misericordioso conosco como somos com os outros. Ou seja, se a gente não é com o outro, Deus não vai ser com a gente. Eu oro essa oração todo dia, antes da minha oração livre, digamos assim. Se eu falo isso para Deus todo dia e eu não tiver misericórdia das pessoas, Deus não tem misericórdia da gente. Bom, e por último, eu botei uma conclusão: abrace a sua história. Abrace a história que Deus quer contar através da sua vida, apesar dos reveses. Porque a sua história, ela está dentro de uma história muito maior. Como eu disse, José tipifica e aponta para Cristo. Isso é como é que é a palavra? Mas isso é honroso, sabe? Ele ficou sei lá quantos anos na prisão, ele foi acusado injustamente, atentaram contra a honra dele injustamente? Sim. Ele foi jogado numa cova pelos próprios irmãos? Sim. Mas, apesar dos pesares, ele fez parte e ele é um personagem importante e lembrado até hoje. Depois de 3.700 anos, ele é lembrado até hoje exatamente porque ele foi um cooperador de Deus, ele foi alguém que participou de forma abnegada, de forma altruísta do que Deus tinha para ele. Ele não se revoltou, ele não se rebelou, ele não blasfemou contra Deus. Ele simplesmente aceitou da melhor forma possível os momentos lá embaixo, que ele estava mal, e soube administrar quando estava bem. Quando estava bem, que eu digo materialmente falando. E é isso. Espero ter sido clara. Foi longo, vai dar 30 minutos de vídeo. Espero que o som esteja bom. Estou num ambiente novo hoje, aberto. Não vou editar nada, vou jogar o vídeo assim. E espero que seja proveitoso para quem ouviu. Sugiro anotar. Anote as características de pessoas que você encontra pela sua vida, que você encontra em livros. Na Bíblia tem milhares, quero trazer aqui alguns. Anote características e coloque isso como um objetivo. É bom a gente trabalhar em cima de virtudes, principalmente naquelas que nos apontam e nos aproximam de Deus. E é isso. Tenham um bom dia e fiquem com Deus.